Bom dia, amados irmãos. Graças ao Senhor, chegamos à segunda-feira da segunda semana do nosso Alimento Diário, livro 4, intitulado Combater o Bom Combate. E nesta semana nós vamos ver completar a carreira e guardar a fé. Esse título ele foi tirado de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, uma carta de despedida do apóstolo Paulo para o seu cooperador Timóteo, que diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Talvez você possa pensar que você não reúne todas essas condições aqui. Mas, de acordo com a semana anterior, nós vimos que não é uma questão de apenas reunir todas essas condições, mas de estar buscando, de estar combatendo. Por isso que nessa segunda-feira nós vamos ver 3 assuntos importantes que diz assim: e veremos a necessidade de sermos achados pelo Senhor combatendo, correndo, guardando a fé para ser vencedores. Vejam, todos esses verbos que para Paulo está no passado, para nós deve estar no gerúndio. É um fato que está ocorrendo diariamente, constantemente. Eu preciso combater, eu preciso correr e eu preciso guardar a fé. Amém? Muito bem. Eu queria ler esse segundo parágrafo dessa segunda-feira, página 24. Você pode acompanhar comigo. Pode abrir seu Alimento Diário na página 24. Diz assim: pelo fato de estar na era da igreja, na era da graça, conhecemos o Senhor como aquele que é cheio de graça e misericórdia. Contudo, não nos devemos enganar. Em sua segunda vinda, o Senhor virá como reto juiz e julgará com justiça. Muitos desconhecem esse aspecto do Senhor como juiz. O Senhor também mostra que em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, o Senhor, ele não voltou ainda porque ele está sendo longânimo para conosco, aguardando que todos nós alcancemos o pleno arrependimento. Por outro lado, o irmão Esdras aqui nos encoraja a não abusar disso, porque independentemente de quando o Senhor vier, ele também virá para punir, disciplinar e galardoar. Que eu e você não sejamos aqueles que sejamos alvos da punição ou da disciplina de Deus, mas sejamos o alvo do galardão do Senhor. E como é que nós conseguimos alcançar essas condições para sermos galardoados? Então a gente vê aqui que em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, nós precisamos amar a vinda do Senhor. E amar a vinda do Senhor é diferente de amar o Senhor. Todos nós indiscriminadamente amamos o Senhor. Mas amar a sua vinda é porque, de certa forma, você se encontra em condições favoráveis de crescimento de vida, de maturidade, para então encontrá-lo. Por isso, nós não podemos ser como aqueles que em Lucas 14, versículos de 15 a 24, pediram para serem excluídos, pediram para não ir para o encontro com o Senhor, não ser aqueles convidados. O Senhor os convidou, mas eles não foram e apresentaram uma série de desculpas. Que eu e você não sejamos assim. Pelo contrário, que os nossos planos seja de cuidar de nós e também cuidar dos irmãos, do bem físico dos irmãos, do bem psicológico dos irmãos e também do bem espiritual dos nossos irmãos. De certa forma, quando o Senhor vier e nos encontrar fazendo assim, como diz Mateus capítulo 24, versículo de 45 a 47, o Senhor certamente vai nos galardoar. Lembre, o verbo está no gerúndio. E na parte final da página 25 diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Dessas palavras, podemos fazer as seguintes afirmações. O importante não é se você já ganhou a guerra, mas se você ainda está na luta. Quando o Senhor voltar, se você ainda estiver na luta, ainda estiver combatendo, então você será um vencedor.
Ou seja, não é uma questão do estágio espiritual em que você se encontra, mas é o que você está fazendo, o seu estado espiritual naquele momento. Então, por isso que o penúltimo e o último parágrafo são muito importantes. Diz assim: se formos achados correndo, seremos vencedores. A parte final do antepenúltimo parágrafo. Aí o último parágrafo diz: o importante não é se você já guardou toda a fé objetiva, e sim se você guardou o que ganhou. Se você guardou a fé que ganhou, será um vencedor. E por fim, em suma, o que essa semana e esse dia quer dizer para nós? O que importa não é se você já ganhou a guerra, é se você ainda está na luta. Não é se você já cruzou a linha de chegada, é se você ainda está correndo. Não é se você já ganhou toda a fé objetiva, é se você guardou o que ganhou. Mantendo esse estado, você será um vencedor. Aleluia, porque há esperança para nós.